O município Alfa, atualmente, possui uma população de 110 mil habitantes. Destes, 65 mil são eleitores. À luz da Constituição Federal de 88, a composição da Câmara Municipal de Vereadores do município Alfa pode ter no máximo de, letra A, 9 vereadores. Letra B, 13 vereadores. Letra C, 15 vereadores. Letra D, 17 vereadores. Letra E, 19 vereadores. Professor, e agora, como é que eu respondo? Tela branca, PAN. Alguém sabe responder, pessoal? Letra A, letra B, letra C? Pedro foi de D. O município, pessoal, tem 110 mil habitantes. O município tem 65 mil eleitores. E a questão quer saber, à luz da Constituição Federal, quantos vereadores terão na Câmara de Vereadores, desse município? Ô, professor, isso vai mudar em que a minha vida na hora do concurso? Vai servir para acertar a questão de prova. Porque na hora que você estiver dando quieto no maluqueiro, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas, infelizmente, esse tipo de conteúdo que não avalia conhecimento de ninguém cai em prova. É uma merda, mas cai em prova. Confesso para vocês, pessoal, que esse é o tipo de questão que, se você me pergunta, de pronto, eu não sei o que responder. Eu, professor Robson, não sei o que responder de pronto. Isso daqui. Porque eu, professor Robson, não tenho isso aqui na minha cabeça a todo momento. Eu não consigo guardar isso na minha memória de longo prazo. Eu não consigo. Sabe como é que eu faço isso? Quando eu vou fazer uma prova? Esse é o tipo de conteúdo que eu esqueço que ele existe. Quando é na semana da prova, eu memorizo. Fiz a prova, esqueço tudo no outro dia, mas acerta a questão quando cai. Então, esse conteúdo, que é o conteúdo de organização político-administrativa, é aqui onde o filho chora e a mãe não vê. Tá? Aqui é bastante complicado e exige do concurseiro bastante decoreba. Tá? E se o concurseiro não tiver uns macetezinhos para salvar a vida, realmente fica complicado. O texto da Constituição simplesmente traz isso aqui. Ó. Composição das câmaras municipais. Artigo 29, inciso 4 da Constituição. Para a composição das câmaras municipais, está observado o limite máximo de. Então, o limite máximo. 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e até 30 mil habitantes e até 50 mil habitantes. E segue-se os demais. Tá? A nossa questãozinha diz que se trata de um município com 110 mil habitantes. E ela traz um quantitativo de eleitores, só para confundir vocês, porque eleitores, quantidade de eleitores aqui não influencia em nada. O que influencia é a quantidade de habitantes. E onde é que você encontra? Qual será a quantidade de vereadores? Você encontra aqui, ó. A linha é 17 vereadores para municípios com mais de 80 e de até 120. Então, 110 mil habitantes está nesse intervalo aqui. Então, o município Alfa terá 17 vereadores. Professor, pelo amor de Deus. Isso cai em prova de PM? Cai. Eu trouxe essa questão que foi para técnico do MP, porque eu só selecionei questões de 2026 e 2025. Mas tem várias questões aí antigas de concurso de PM, de Polícia Civil, que cobram isso aqui. Absurdo? Eu acho. Deveria cobrar? Eu acho que não. Mas o que eu acho que você acha não importa. E nem eu, nem você vai ficar se vitimizando, nem discutindo com a banca. O que a gente vai fazer? Esquecer isso durante a nossa preparação e dar uma olhada
na semana da prova. Porque se cair a questão, você não perde. Tá? Como é que faz para memorizar, professor? Tem alguns bizus. Vou trazer para vocês. O texto continua, tá? O texto aqui, ó. Continua. São 3 slides só falando dessa composição. Tá? Que começa em 9 vereadores e vai até 55. Professor, tem como colocar isso na cabeça? Tem. Vou passar o bizu para vocês. O professor precisa decorar tudo. Cara, se você tiver tempo, lá na semana da prova, dê uma olhada e pegue esse bizu. Se não tiver, cara, tem mais coisa para me preocupar, professor. Você vai pegar esse bizu aqui, ó. Se liga no bizu. Primeiro, o que é que as bancas mais cobram, pessoal? O que é que as bancas mais cobram? Se liga aí, tá? Esse tipo de questão, agora, ela é atípica. Esse tipo de questão é muito atípica. É muito atípico. Por quê? Porque ela cobrou uma quantidade de habitantes que está mais ou menos ali lá na frente. O que é que as bancas geralmente costumam cobrar? A quantidade mínima e a quantidade máxima. Isso daí cai demais. Isso você precisa ter na mente. Que é a linha A e a última linha lá. Tá? Isso você precisa ter em mente. Como assim, professor? Isso aqui, ó. O que é que costuma cair em prova? É você saber que nos municípios, tá? É você saber que nos municípios com até 15 mil habitantes terão 9 vereadores. Isso cai muito em prova. O que cai muito em prova também, professor, é vocês saberem que nos municípios com mais de 8 milhões de habitantes, cai 55 vereadores. Pronto. Se você souber disso, você acerta 90% das questões que cobrem esse conteúdo. Porque 90% das questões vão no primeiro ou no último. Tá? Beleza, professor. Massa, então. Estou começando a gostar, está começando a clarear. Você precisa saber o limite mínimo de 9 vereadores e o limite máximo, que são 55 vereadores. Tá? Então, o limite mínimo, você precisa saber que 9 vereadores é para até 15 mil habitantes e 55 vereadores é para mais de 8 milhões de habitantes. Isso você precisa saber desde já, desde agora. E dito isso, não só para vocês, mas se minha irmã, Rayane, que está lá no curso de formação da Guarda Municipal de Jaboatão, mostrar o quadro, ela tem um quadro branco lá no quarto dela, quer dizer, no quarto dela não, no meu quarto, né? No que era meu quarto. Aqui eu vou fazer uma denúncia pública aqui. No que era o meu quarto, né? Lá na casa da minha mãe, tá? Ela se apoderou do meu quarto. É o meu quarto, na verdade, porque quando eu chego lá eu expulso. Ela se apoderou do quarto, botou um quadro lá, e lá tem os bizus, esse slide aqui, ó, esse slide aqui com os bizus. E tem os slides com os bizus na sequência, que ela utilizou para acertar a questão de prova, tá? Então, esses slides, se ela mostrar para vocês, está lá no quarto dela, no meu quarto, que ela se apoderou enquanto eu não estou lá. Porque quando eu estou lá, eu tomo de volta expulso. Mas está lá os slides, porque cai em prova. Eu disse, Rayane, bota isso aqui no quadro, porque de vez em quando você dá uma olhadinha para ver o limite mínimo e o limite máximo, tá? E quando for na semana de prova, você vê o restante. Dá uma olhada por cima para ter uma noção. Beleza? Beleza. Outra coisa, pessoal. O número de vereadores, ele é sempre ímpar. Opa, professor, tá facilitando, né? Pois é. Tá vendo que existe uma luz no final do túnel? Quando você tem um bisu na veia, tem um professor como esse, a vida fica mais fácil. Então, o número de vereadores é sempre ímpar, pessoal. E outra coisa, o número de vereadores, ele aumenta sempre de 2 em 2. Então, começa com 9, vai para 11, depois 13, 15, e por aí vai, chegando até 55. Não tem número par. Tá? É sempre número ímpar. Ah, professor, começou a facilitar. Pois bem, beleza? E aí, para ajudar você a memorizar, a gente tem um bisu na veia, que é um poeminha, para você memorizar isso daqui, para ajudar você a memorizar. Professor, como é que eu vejo isso, professor? É aquele bisu que eu digo para vocês. Guarda esses esqueminhas, pessoal, e usa na semana da prova. Isso aqui não é coisa para você estar assistindo agora, não. Isso aqui você guarda, vou guardar, professor. Vou imprimir, colocar numa pastinha. Na semana da prova eu reviso. O mais importante nesse momento é você ter esse bizu. Tá com o bizu, meu filho? Agora guarda.
Quando for a semana da prova, você revisa. E aí você vai acertar a questão de prova. Depois da prova, esquece tudo. Mas não perde a questão. Poema da composição da Câmara de Deputados, dos vereadores, perdão. Numa cidade com 9 vereadores, um prefeito decidiu dobrar tudo. Agora eram 11 escolas, 13 postes, 15 árvores. Até que o crescimento explodiu e a cidade virou um centro populacional com 55 vereadores decidindo tudo. Ou seja, uma cidade ela vai ter de 9 a 55 vereadores, tá? No mínimo 9 e no máximo 55 vereadores, a depender da quantidade de habitantes e não a quantidade de eleitores, tá? São situações totalmente diferentes. Massa? Massa, professor. Entendi. Legal. Outro bizu para facilitar a vida de vocês, que é o seguinte, ó. Vocês vão lembrar aqui 15 padres. Pessoal, se você memorizar só esse slide aqui, você vai ver que você vai acertar a maioria das questões de prova, porque a maioria das questões de prova, eles cobram o percentual mínimo. E se você memorizar que 15 padres rezam uma novena, você vai lembrar isso aqui, ó. 15 padres rezam uma novena. Você vai lembrar do artigo 29, inciso 4, a linha A, que diz que 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. Ou seja, 15 padres rezam uma novena. O limite mínimo de vereadores e habitantes que pode ter uma cidade. Só por esse slide aqui, eu já ganharia noite. Tá? Porque na minha época não tinha. Na minha época não tinha esse bizu, eu não tive esse bizu. Eu tive que desenvolver para memorizar. Mas não tinha. Agora estou passando para vocês aqui, ó. Dá de graça para quem ficou até o final. Quem não ficou, posso fazer nada. Estou passando para quem ficou até o final. Beleza? 15 padres rezam novena. Você memoriza a linha A, meu filho. Já memorizou a linha A, tá na cabeça. Aí você sabe que os vereadores vão de 2 em 2. 9, 11, 13, 15. E aí você vai achar uma lógica também na quantidade de habitantes, que existe uma lógica. Primeiro, dos habitantes, da linha A para a linha B, dobra, depois dobra de novo, depois vai aumentando. E aí você vai entender uma lógica que na última semana de prova você memoriza. Se cair, você acerta. Se não cair, beleza, mas esquece tudo, não serve porra nenhuma. É só para acertar a questão de prova. Esse slide está lá no quadro de Rayane. E ela está no curso de formação. Se você quiser salvar, né? Outra forma de memorizar é o seguinte, pessoal. Composição das câmaras municipais. Você vai imaginar suas duas mãos abertas. Pessoal, estou falando de bizu que funcionou para mim, tá? Eu usei isso aqui para memorizar. Você vai memorizar suas duas mãos abertas. Suas duas mãos. Em cada uma das mãos, você tem quantos dedos? 5, né? Pois bem. 5 com 5 dá 55, né? Que é a totalidade de dedos que tem nas suas mãos. Professor, não entendi. Pois bem. Imagine da seguinte forma. Você pensa esse... Primeiro, vamos por parte. Você imagina essas duas mãos abertas, formando o número 55. Depois você faz o quê? As duas mãos juntas representam completude, totalidade e plenitude. Todos os dedos da sua mão. 55. 5, 5, 55. Ah, professor, 55 é a quantidade máxima de vereadores, né? É. Agora você pensa o 8, que é a quantidade máxima de habitantes, como um infinito. O símbolo do infinito deitado. Ah, professor, 8 milhões. Se eu lembrar como um símbolo do infinito, vou lembrar a quantidade de população, de habitantes, não é isso? É. Então, nos municípios com mais de 8 milhões de pessoas, 55 vereadores. Cara, com isso aqui você decora o mínimo e o máximo. E aí é só correr para o abraço. Porque 90% das questões que cobrem esse assunto vai estar aqui. Acabou. Aqui, ó. A linha X, 55 vereadores nos municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Memoriza isso aqui, pessoal, é só correr para o abraço. Tá bom? Beleza? Show de bola? Tranquilo, né? Bora. Ô, professor, essa questão que o senhor falou é atípica, né? É atípica. Por quê? Porque ela não cobrou nem o mínimo, nem o máximo. Ela cobrou
110 mil. E a gente viu que no município com até 120 mil habitantes, vai ser 17 vereadores. Gabarito letra D.